Alexandre Colim, nós vamos daqui a pouco trazer as informações. Sepultada agora de manhã no cemitério em Assis, a Ana Paula, morta pelo companheiro, de tempos casados os dois, um filho de 21 anos, uma filha de 12, moravam em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e deu nele uma vontade do nada de matá-la. Certamente vinha cozinhando e fez premeditado. Vamos trazer as informações daqui a pouquinho. Você vai falar também de feminicídio, Colim? Tem outro assunto, não? Hoje, dominando a nossa pauta, compadre. Tem vários assuntos, Rodrigo, mas é que, lamentavelmente, são situações, né, Rodrigo, que acontecem, como, por exemplo, um caso que a gente trouxe aqui, foi no dia 26 de dezembro do ano passado. A vítima, a Marcele Tomás. A Marcele, só para já relembrar o caso, Rodrigo, e aí a gente vem com a novidade, esse lugar, na realidade, é como se fosse um flat, ali perto do centrinho. Esse foi o exato momento. Aliás, esses são os últimos segundos da Marcele com vida. Ela está acompanhada do filho e aí ela estava morando nesse lugar. Só que o ex-companheiro dela, ele ali, ó, o tal do Adriano do Nascimento, ele faz isso aí. Ele corre, ele entra e aí nesse momento começam as agressões. Depois desse ponto aí que você está vendo, Rodrigo, e o menino foi valente, hein? O menino entra na frente ali do baile, ó. Olha o menino, um menino de 8 anos, valente, tenta proteger a mãe. Ele entra na frente, entra no meio, na realidade, e tenta, obviamente, tirar o pai, demover o pai, né, dessa ideia. E aí o que aconteceu? Ato contínuo, Rodrigo, a alguns passos dali, a não mais do que 10 metros daquele portão, tá vendo? E o menino junto. Nesse momento, agora, nesse exato momento, a Marcele, ela é baleada e não resiste. Tudo na frente do filho. Agora, Rodrigo, depois de tudo isso, depois do Adriano ter fugido da cena de crime, depois dele ter tido o apoio da atual companheira, que até então trabalhava num posto de serviços ali na rodovia Marechal Rondon, ele foi preso, está respondendo pelo feminicídio. Qual é a novidade? O advogado dele, Rodrigo, entrou na justiça com um pedido de avaliação em relação à sanidade dele. Ou seja, não é exatamente uma alegação de insanidade, mas o advogado então fez esse pedido, a justiça aceitou. Então, quais são os próximos passos? O que deve demorar? Ele vai ter que passar por uma avaliação, vai ter que passar por perícia, e aí essa perícia que vai apontar se ele de fato, se ele tem algum tipo de esquizofrenia ou algum tipo de problema, né, de ordem psíquica, ou se ele não tem. Se, Rodrigo, ele não tiver, vai responder pelo feminicídio, como já está respondendo, e aí ele vai a júri popular. A atual companheira dele está solta, viu, Rodrigo? A justiça entendeu que ela não tinha que ficar presa, embora ela tenha ocultado a arma, enfim, e teria inclusive arrumado a arma que ele utilizou para cometer esse crime. Agora, se a justiça entender, se a perícia apontar que ele sofre, que ele tem alguma insanidade, em tese, ele não teria que cumprir mais uma medida de restrição de liberdade, por exemplo. Ele teria que cumprir uma medida de segurança, normalmente cumprida num hospital psiquiátrico. Porém, Rodrigo, muita água ainda deve passar por baixo dessa ponte. Porém, a defesa utilizou um instrumento que ela tem à disposição. Exatamente fazer o pedido, a justiça aceitou e agora só a perícia vai apontar. Por enquanto, ele segue preso, respondendo pelo feminicídio, Rodrigo.